O elemento flúor, de símbolo químico F, encontra-se no grupo 17 e no segundo período da tabela periódica. A linha A. Qual o número de níveis que este átomo apresenta? Nós podemos saber qual o número de níveis sabendo em que período se encontra, uma vez que, dependendo do número de níveis, dependendo do período em que se encontra na tabela periódica. Então, se está no segundo período, ele apresenta 2 níveis de energia. Podemos então escrever, apresenta 2 níveis de energia com eletrões. Na linha B, qual o número de eletrões de valência que apresenta? Ora, o número de eletrões de valência está associado ao grupo em que se encontra na tabela periódica. Vou puxar aqui esta tabela periódica para fazermos uma pequena revisão e podemos então concluir. Os elementos do grupo 1 têm como característica apresentar um eletrão de valência. Já os elementos do grupo 2 têm como característica apresentar 2 eletrões de valência. Não podemos esquecer que aqui no meio temos 10 grupos dos metais de transição. Quando pensamos nos elementos do grupo 13, eles não apresentam 13 eletrões de valência, mas apresentam apenas 13 eletrões de valência, é característica dos elementos deste grupo. Já os elementos do grupo 14 têm como característica apresentar 4 eletrões de valência. Os do grupo 15, 5 eletrões de valência. Os do grupo 16, 6 eletrões de valência. Os do grupo 17, que é o grupo que nos interessa para este exercício, apresentam 7 eletrões de valência. Já agora, os elementos do grupo 18 têm como característica apresentar 8 eletrões de valência, exceto o hélio, que apresenta apenas 2 eletrões de valência. Ora, agora vou aqui apagar os apontamentos, vou baixar aqui a tabela periódica e então posso concluir que o elemento flúor, como está no grupo 17, apresenta 7 eletrões de valência. Qual a distribuição eletrónica? Ora, o átomo é um átomo de flúor. Diz-me que apresenta 2 níveis de energia. Então, vou representar aqui por 2 traços os 2 níveis de energia. Diz-me ainda que no último nível ele apresenta 7 eletrões de valência. Então, vamos pôr aqui no último nível os 7 eletrões de valência. Ora, o nível anterior tem que estar cheio para ser uma configuração no estado fundamental. Isto dá-me um total de 2 mais 7, dá-me um total de 9 eletrões. Então, o número atômico é 9. Que tipo de íon tem tendência a formar? Falta aqui um R e pede para escrever a fórmula química desse íon e a distribuição eletrónica. Ora, vou escrever agora aqui a distribuição eletrónica do átomo. 2, 7. Ora, se ele apresenta 7 eletrões no último nível, ele tem tendência a captar mais um eletrão para estabilizar e ficar com uma configuração do tipo 2, 8, cumprindo a regra do octeto e ficando com a configuração do gás nobre néon. Reparem que ele captou mais um eletrão. Se captou mais um eletrão, ele ficou com uma carga negativa a mais, ficou com a forma F-. Então, respondendo, que tipo de íon tem tendência a formar? Tem tendência a formar um íon mononegativo com a fórmula F-. Podemos até acrescentar que é o íon fluoreto. A sua distribuição eletrónica fica então 2, 8.